Bom, vamos falar agora do para quê, os objetivos da visualização. Bom, quando a gente fala de visualizar dados, geralmente a gente quer fazer uma dessas 8 coisas. Óbvio que o número de respostas ou o número de perguntas que a gente pode querer responder é infinito. Mas, geralmente, a gente quer fazer alguma coisa que está entre esses 8 grupos aqui. O primeiro é comparar itens, e essa é uma das atividades mais comuns que a gente faz, né, que é comparar valores entre diferentes categorias. Por exemplo, comparar o IDEB de escolas estaduais com escolas municipais, comparar o IDEB de diferentes regiões. A segunda coisa é composição estática, ver como que as partes compõem o todo. Né? Então, qual é o percentual de escolas na região sul? Qual é o percentual de escolas por região? Qual é o percentual de escolas estaduais, municipais, estaduais? E assim vai. Então, olhar e entender como que o meu todo é composto por diferentes partes, que podem ser categorias ou não. O terceiro é correlação, identificar como duas variáveis ou mais, né, se relacionam. Existe um relacionamento entre elas? Qual que é o grau de relacionamento dessas duas variáveis? Existem grupos de dados que a gente pode formar a partir do entendimento do relacionamento? A quarta é localização. Especialmente no Brasil, que é um país de dimensões continentais, é muito comum a gente querer fazer análises em cima de diferentes partes do país, diferentes estados, diferentes cidades e assim vai. Então, olhar para análises que tenham uma tendência geográfica também é importante. Comparação temporal, que aí, diferente da comparação de itens que a gente compara entre categorias, na comparação temporal a gente está olhando as mudanças no tempo. Né? Então, no final das contas, a gente está avaliando, né, como uma determinada variável ou como determinados grupos de populações variavam em função de uma das nossas variáveis mais importantes, que é o tempo. A composição dinâmica, que entra em direto contraste com a composição estática, que é eu vou olhar as partes pelo todo, só que eu vou fazer essa avaliação no tempo. Eu vou ver como que essa composição foi mudando conforme eu mudo aqui o tempo. Pode ser que a composição o gráfico aqui é um pouco misleading, porque eu posso fazer um gráfico de barras empilhadas para uma composição estática também, né? Mas para a composição dinâmica, claramente esse é um gráfico bastante indicado. Distribuição, que a gente viu muitas vezes isso, né? Que são gráficos cuja ideia é entender como a minha população se distribui dada uma determinada variável, né? Então, entender a frequência de determinados valores na minha variável. E, por fim, os KPIs, que é os Key Performance Indicators, ou as variáveis alvo que a gente precisa acompanhar. Então, entender, por exemplo, se a gente está abaixo ou acima da meta de um determinado indicador que a gente considera relevante. E quando a gente olha para esses objetivos e contrasta com os 12 tipos de gráfico que a gente avaliou, a gente pode entender como cada tipo de gráfico pode servir para atingir esses objetivos de análise. Então, vamos olhar um a um dessas colunas e ver quais são os gráficos que a gente pode utilizar. Começando pela avaliação de comparação. Lembrando, comparação, o objetivo é a gente comparar itens, diferentes valores entre categorias. Para isso, a gente pode usar o gráfico de linhas, quando a gente tem múltiplas linhas sendo plotadas no mesmo gráfico, e aí cada linha representa uma categoria. Então, estou comparando as minhas categorias pela evolução deles no tempo, por exemplo. Isso poderia ser plotar o IDEB por região do Brasil ao longo dos anos. Poderia ser uma espécie de comparação, onde eu vejo como as diferentes regiões evoluíram e comparo elas entre si. O gráfico de dispersão, mas mais especificamente o gráfico de dispersão de bolha, também pode ser usado. Por quê? Daí a ideia é que cada bolha eu posso comparar com as outras bolhas para entender quão mais ou menos relevante é aquela bolha com relação a uma determinada categoria. Obviamente que o gráfico ideal para fazer análise de comparação é o gráfico de barras.
né? Porque o gráfico de barras, a ideia dele é justamente ter x categoria, y variável alvo. Então é quase que a definição da análise de comparação. E aqui cabe qualquer um dos gráficos de barra. Bom, não qualquer um, mas a maioria. Os gráficos simples, clusterizados ou empilhados podem ser usados aqui. Histogramas, obviamente, não são muito indicados para comparação. Eu até posso plotar dois histogramas, um em cima do outro, mas geralmente não é algo que a gente faça comumente. Mais comum seria a gente plotar, aqui nesse caso, os gráficos de frequência cumulativa e comparar eles, do que plotar vários histogramas. Gráfico de pizza não é indicado, porque no final ele mostra partes por todas, mas o gráfico de área, em especial o gráfico de fitas, ele é indicado para fazer comparação, especialmente quando eu estou fazendo uma comparação do ponto de vista de ranking, né? Porque ele vai mostrar o ranking ao longo de tempo ou até mesmo ao longo de categorias progressivas aqui. O gráfico de superfície também me permite fazer comparações. Ele é muito parecido com o gráfico de bolha nesse sentido. A diferença é que eu tenho a terceira dimensão sendo plotada e o mapa de calor, que me permite comparar diferentes regiões. O gráfico de caixas, apesar dele ser um gráfico de distribuição como histograma, porque eu tenho uma caixa e a caixa é bastante simples, eu posso comparar várias caixas. Então, quando eu quero comparar distribuições, ou eu faço o frequência cumulativa, ou eu ploto vários gráficos de caixa por categoria e comparo as diferentes categorias. O gráfico de violino também é outro que eu posso usar para isso. O gráfico mapa de árvore é parecido com o gráfico de pizza, que é partes pelo todo. E o gráfico geográfico permite fazer comparações, muito parecido com o que a gente falou de bolhas aqui. KPI, obviamente, não é indicado. E o infográfico, eu deveria destacar aqui, para todas as categorias eu posso usar um infográfico, no final das contas, né? Porque ele é um gráfico livre. Mas ele é particularmente indicado para comparação, ele é muito poderoso para isso. Em termos de outros, a gente tem o radar. O gráfico de radar, obviamente, me permite fazer a comparação, não entre categorias, mas entre entidades, o que pode ser interessante o suficiente, até mesmo porque eu posso representar uma entidade média para comparar os gráficos de radar. Depois, nós temos composição estática. Aqui a ideia é mostrar as partes pelo todo. Quando a gente fala de linha, dispersão, nenhum desses é ideal, né? Para mostrar partes do todo. Mas o gráfico de barras, quando a gente fala especificamente do gráfico empilhado ou do gráfico de cascata, aí ele já pode me mostrar composição estática. No caso, o gráfico de cascata, como eu falei para vocês, ele é um pouco mais específico, onde eu tenho um ponto A e um ponto B, e as partes que compõem aquele ponto A e ponto B. Então, do ponto de vista de partes pelo todo, como a gente entende, que é qual é o percentual de representatividade, ele não é tão claro assim. Ele não é o ideal, o gráfico de barras empilhadas seria mais legal para isso, mas eu queria destacar o que ele serve para fazer esse tipo de composição, mas é uma composição diferente. O gráfico de pizza, obviamente, é indicado para isso, e em particular no formato de donut, né, que é o que eu destaquei que é o principal. E o gráfico de mapa de árvore é provavelmente, talvez, o mais indicado quando você quer fazer uma composição estática raiz. A grande diferença, como que você arbitra qual que é o ideal, geralmente você vai escolher o gráfico de pizza, quando você tem até 5 categorias, o gráfico de árvore, o mapa de árvore, quando você tem mais do que 5 categorias, e o gráfico de barras, quando você tem algum tipo de, por exemplo, evolução, não evolução no tempo, mas algum tipo de outra categoria que você também quer avaliar a composição de partes pelo todos. Nos gráficos de correlação, quando a gente quer avaliar o relacionamento entre variáveis, obviamente que o gráfico de dispersão é o mais indicado para isso, né? Porque eu consigo ver os diferentes pontos distribuídos de acordo com duas variáveis. Eu tenho a derivada do gráfico, ou a evolução do gráfico de correlação, que é o gráfico de densidade, né, que aí me permite adicionar a informação de distribuição, mas ele também permite entender a correlação entre variáveis. E no caso de variáveis categóricas, quando eu quero avaliar a variável categórica com uma variável numérica, aí o gráfico de barras passa a ser o mais indicado.
Fora isso, eu também consigo avaliar a correlação por meio dos gráficos de superfície, cuja ideia aí é avaliar em mais do que duas dimensões, como correlação, o gráfico de dispersão aqui, ou o gráfico geográfico, que aí, no caso, a ideia é olhar a correlação entre uma determinada variável e a posição geográfica, quando dá para colocar uma posição geográfica. Depois nós temos o localização. E o localização é óbvio que o geográfico vai aparecer aqui. Todos os gráficos geográficos são sempre algum tipo de comparação com localização, né? Mas a gente tem também os gráficos de superfície, que eu destaquei, que a gente pode emular uma superfície real dentro do gráfico de superfície, ou o infográfico também é particularmente muito relevante nesse tipo de plotagem. Né? A gente viu, por exemplo, se você acompanha reports de casos de Covid, tem muitos infográficos que aparecem com isso, por exemplo, com número de vacinas, número de casos, mortes e etc. No caso de comparação temporal, a gente tem, primeiro, o ideal, o cara que é o mais importante, é o gráfico de linhas, né? Porque a comparação temporal tem sempre essa componente de progressão, né? Que é o gráfico de linhas adora. Mas eu também posso utilizar o gráfico de dispersão quando eu tiver várias, por exemplo, pontos distribuídos no tempo. O gráfico de área, ele adiciona informações ao gráfico de linha, quando, além de olhar, fazer uma comparação no tempo, eu quero fazer uma avaliação da composição. E o gráfico de KPIs, como eu destaquei, ele pode ser combinado com linhas para fazer uma avaliação do KPI no tempo, em particular o gráfico de cartão. Eu posso colocar um gráfico de barras no meu cartão para fazer uma comparação? Em tese, pode. Mas, geralmente, o gráfico de cartão ele vai entrar aqui nessa comparação temporal, porque no final você quer avaliar a progressão da sua métrica alfa. No caso da comparação dinâmica, né, que a gente está querendo, desculpa, composição dinâmica, que aqui a gente tem a composição estática, que é para uma fotografia. Para eu olhar para um filme, eu preciso ou fazer um gráfico de barras empilhadas, né, que aí eu estou vendo a composição dinâmica, ou fazer um gráfico de áreas. Um gráfico de área que aí ele, por natureza, ele é dinâmico e ele também tem esse elemento de composição. Depois, distribuição, obviamente que o histograma é o principal, né, os gráficos derivados do histograma. Isso aqui pode ser qualquer um que a gente apresente nessa linha. O próprio gráfico de densidades, ele é um elemento de correlação, mas ele também pode ser olhado como algo de distribuição. E os gráficos de estimativa de kernel e o histograma tradicional também são ideais para isso. Mas você tem, além disso, o gráfico que eu destaquei de frequência cumulativa, que é um gráfico de linhas no final, que, como eu falei, ele pode ser usado e é o ideal para comparação entre distribuições, mas ele é, principal objetivo, avaliar uma distribuição. A gente tem também os gráficos de caixa e violino, né, que a gente olha a distribuição de uma maneira mais agregada, e também os gráficos de curvas de níveis que é para o contexto geográfico, que aí a gente está avaliando a distribuição dentro de uma geografia. E por fim, quando a gente quer verificar um KPI, óbvio que todos os gráficos podem representar um KPI, mas geralmente você vai querer olhar o KPI agregado, né, que é o caso do gauge ou o próprio cartão, olhar o KPI no tempo, que vai ser um gráfico de linhas ou um gráfico de barras, e aqui no gráfico de linhas em particular, o gráfico de controle pode ser um interessante para fazer avaliação de KPIs, porque a ideia é justamente colocar os meus valores reportados dentro de faixas ideais. E aí a gente tem o infográfico e o gráfico de radar. O infográfico é muito utilizado para mostrar KPIs, e o gráfico de radar, obviamente, ele ele pode ser utilizado para mostrar como, por exemplo, sua empresa está em determinadas dimensões importantes, ou
por exemplo, se eu tiver no IDEB, eu posso avaliar uma escola em particular, como ela está em dimensões importantes, em metas importantes que a gente avalia. Então, ele é como se fosse a evolução do Gauge quando eu consolido vários KPIs num único gráfico. Então, assim a gente tem, espero que vocês consigam, desse monte de informação que eu falei, derivar qual tipo de gráfico é ideal para uma determinada aplicação. Que vocês consigam fechar os olhos e pensar: o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma composição estática? Ah, eu tenho 10 categorias, vou fazer um mapa de árvore. Ah, eu quero fazer uma comparação temporal, mete um gráfico de linhas. Ah, eu vou reportar um KPI, vou colocar um gauge, e assim vai. Então, espero que isso ajude vocês a entender qual gráfico é o ideal para uma determinada aplicação.